você usou uma palavra, o que dá a entender é que, ó, obviamente, todos os esportes, mas o jiu-jitsu ela tem uma carga de imprevisibilidade e de tomada de decisão muito forte, Muito. né? Porque por mais que você treine muito, você tá com um indivíduo totalmente diferente que muitas das vezes você não sabe nem quais são as qualidades e as deficiências dele. Não tô falando de um campeonato, por exemplo, que é quando você estuda muito cara. Vamos falar das pessoas e dos praticantes iniciantes. Falando no treinamento, a gente sabe que é muito difícil você reproduzir algumas coisas sem ser ali no game, tá? Mas levando em consideração que são pessoas muito diferentes que você vai pegar, como é que o treino fora, e se, nem sei se é sim a resposta, tá? Como é que o treino que você vai montar, uma prescrição que você montou de treinamento de força, como é que isso ajuda nesse contexto? E ajuda, por exemplo, numa tomada de decisão, por exemplo, no trabalho de potência, tá? São alguns exemplos. Tá. Então, Rafa, o trabalho ele é limitado, né? O trabalho fora do tatame, ele sempre vai ser limitado se você for comparar com a modalidade que está sendo analisada, né? Isso, se você quiser um par perfeito, você vai ter que fazer jiu-jitsu, né? Isso a gente já sabe. Mas, então assim, a gente já tem que saber que o treinamento de força, ele tem as suas limitações, tá? Então, ele tem as suas ajudas, ele tem os seus benefícios, principalmente preparando ângulos, articulações e amplitudes que a gente não está sempre muito acostumado dentro do tatame, a gente se mantém preparado para quando acontecer. A ideia do treinamento de força, um dos objetivos é esse, mas o que acontece? O treinamento de força, ele, dentro das suas limitações, ele consegue oferecer algumas coisas no sentido. O ser humano ele tem alguns padrões de movimento que eu considero ser base, tá? Alguns padrões de movimento que todo ser humano vai usar. E a partir daqueles padrões de movimento, a gente extrapola para outros mais complexos. Por exemplo, você não vai reproduzir exatamente as movimentações que você faz no tatame no salão de musculação. Isso é impossível e ouso dizer que seja desnecessário, porque as movimentações específicas no tatame você faz no tatame. Se a gente quiser fazer treinamento de força, a gente tem que tapar alguns buracos que acontecem, né, que a gente não pode fazer dentro do tatame. Um desses componentes é trabalhar a nossa capacidade de produzir força máxima, por exemplo, de acionar unidades motoras. A gente precisa ser capaz, em alguns momentos no tatame, de contrair a maior quantidade de músculo possível, né? Claro, de forma coordenada, de forma organizada, de forma eficiente, mas a gente precisa, dentro desse contexto, contrair a maior quantidade de músculo possível. E isso é treinável dentro do salão de musculação. A potência é a mesma coisa, né? Uma das características da potência, do trabalho de velocidade, é a sua intenção de mover uma determinada sobrecarga de forma rápida. E isso a gente consegue trabalhar dentro do salão de musculação também. Outra característica da potência, inclusive, é se movimentar da forma mais rápida possível, sem depender de outros aparatos. Isso a gente consegue também trabalhar dentro do salão de musculação. Então, assim, uma coisa, só para respondendo, voltando ao que você falou, eu não, dentro do trabalho que eu faço especificamente dentro do salão de musculação, por enquanto, pelo menos, eu não consigo entrar na seara de informação, de estímulo que a pessoa, a partir de um determinado estímulo visual, por exemplo, um estímulo tátil, ela gera a resposta que eu quero. Isso ainda não é possível pelo formato que eu ofereço, né? Não tem como, eu não consigo, eu não tenho o contato direto com as pessoas que eu atendo hoje em dia, né, nesse projeto. Então, dentro dessas limitações, eu preciso me ater a essas características que eu falei. Outra característica são esses padrões mais básicos que esse trabalho de força e a capacidade de movimentar grandes cargas, a capacidade de se movimentar de forma rápida, eles estão dentro desses padrões mais básicos que eu considero que servem de base, inclusive, para as movimentações do jiu-jitsu no tatame.